Homem deixa mendiga participar de desfile de moda para rirem dela, no entanto uma pessoa influente chama por ela. O caminhoneiro Rodrigo manobrava seu velho caminhão pelas ruas congestionadas da cidade. Seus olhos cansados percorriam as vias abarrotadas enquanto lutava contra o trânsito. Ah, esse calor está insuportável. Parece que o asfalto vai derreter a qualquer momento. Ainda tenho 2 entregas para fazer e, depois, poderei voltar para casa. As contas não se pagam sozinhas, lamentou para si mesmo, tamborilando impacientemente os dedos no volante. Em seguida, passou a mão pela testa suada. De repente, algo inusitado chamou a atenção de Rodrigo. À sua direita, perto da calçada, um grande container de lixo de metal se movia de forma estranha. Rodrigo franziu o senho, inclinando-se para frente em seu assento. O que é isso? Esse container está se mexendo. Não é o vento, é algo mais. Parece que tem algo vivo lá dentro. Um animal preso, talvez? Ou será, não pode ser, uma pessoa? Preciso parar e verificar. Não posso simplesmente ignorar, pensou, seu coração acelerando enquanto sua mente traçava cenários alarmantes. Com o rangido dos freios gastos, Rodrigo parou seu caminhão na calçada, ignorando as buzinas irritadas dos outros motoristas. Abriu a porta do caminhão com um rangido e desceu. O cheiro de lixo e o calor opressivo o atingiram como uma onda. Ah, essas articulações já não são as mesmas. Que mau cheiro! Como é que ninguém mais percebeu isso? As pessoas estão tão ocupadas que não se dão conta do que acontece ao seu redor. Não viram o container se mexer, pensou. Rodrigo olhou ao redor, vendo as pessoas passarem apressadas, alheias à situação. Cautelosamente, ele começou a caminhar em direção ao container, seus passos lentos e calculados. O barulho do trânsito parecia desaparecer, substituído pelo som de seu próprio coração batendo forte nos ouvidos. À medida que se aproximava, o movimento dentro do container se tornava mais evidente. Olá! Tem alguém aí? Você está bem? Não tenha medo, só quero ajudar. O que está fazendo dentro do lixo? Meu Deus, como alguém pode acabar em uma situação assim? Disse ele, sua voz saindo mais trêmula do que gostaria. Agora, a poucos passos do container, Rodrigo podia sentir o forte cheiro de lixo em decomposição, misturado com algo mais, um odor que ele não conseguia identificar completamente. O movimento dentro do container de metal se intensificou. Rodrigo estendeu sua mão trêmula em direção à tampa do container. E se for perigoso? E se eu me meter em problemas? Não posso pensar assim agora. Se alguém precisa de ajuda, tenho que fazer algo. Seja o que for que eu encontre aqui, não posso simplesmente ignorar. Aqui vamos nós, murmurou para si mesmo, seus dedos tocando o metal quente da tampa, hesitando por um momento antes de começar a levantá-la, reunindo toda a sua coragem para o que estava prestes a descobrir. À medida que abriu a tampa do container, Rodrigo piscou várias vezes, tentando ajustar sua visão. Foi então que seu olhar encontrou um par de olhos bem abertos, cheios de medo e desespero. Uma menina pequena, de não mais de 8 anos, estava agachada entre os sacos de lixo, suas mãos sujas segurando um pedaço de pão mofado. Meu Deus, é só uma menina. Como ela chegou aqui? Parece tão assustada e faminta. O que devo fazer agora? Não posso simplesmente deixá-la aqui, mas também não quero assustá-la ainda mais, pensou Rodrigo, seu coração apertando no peito diante da cena chocante. A menina, com o cabelo emaranhado e a roupa suja, parecia congelada no lugar, seus olhos nunca deixando o rosto de Rodrigo. Ele podia ver o tremor em seus pequenos ombros, a forma como ela apertava o pedaço de pão contra o peito, como se fosse seu bem mais precioso. Rodrigo tentou manter sua voz calma e amigável, apesar do turbilhão de emoções que sentia. Olá, pequena. Não tenha medo. Eu não vou te machucar. Meu nome é Rodrigo. Você está bem? Parece que está com muita fome. Eu tenho um pouco de comida no meu caminhão, comida de verdade, não esse pão velho.
Você gostaria de um pouco? Ofereceu, mantendo a distância para não assustá-la ainda mais. O silêncio que se seguiu foi tenso, interrompido apenas pelos sons distantes do trânsito e pelo coração acelerado de Rodrigo. A menina continuava imóvel, seus olhos agora se movendo rapidamente entre Rodrigo e a abertura do container, como se calculasse suas chances de fuga. Rodrigo percebeu que precisava agir com cautela. Qualquer movimento brusco poderia fazer com que a menina fugisse ou, pior ainda, se machucasse na tentativa de escapar. Ele se agachou lentamente, ficando na altura dos olhos dela. Eu sei que você deve estar assustada. Deve ser difícil confiar em estranhos, especialmente para alguém na sua situação, mas eu prometo que só quero ajudar. Você pode me dizer seu nome ou talvez contar por que está aqui sozinha? Perguntou Rodrigo suavemente, esperando que suas palavras pudessem atravessar a barreira de medo que a menina havia erguido. Lentamente, quase imperceptivelmente, a postura da menina começou a mudar. Seus ombros se relaxaram um pouco, e ela afrouxou ligeiramente o aperto no pedaço de pão. Seus olhos, ainda cheios de cautela, agora mostravam uma faísca de algo mais. Talvez esperança, ou pelo menos curiosidade. Rodrigo sentiu uma onda de alívio ao perceber que estava fazendo algum progresso. A menina abriu a boca, fechou novamente, como se estivesse reunindo coragem para falar. Finalmente, em uma voz tão baixa que Rodrigo teve que se inclinar para ouvir, ela sussurrou: Ana, meu nome é Ana. Rodrigo sorriu gentilmente, sentindo que havia rompido uma barreira importante. Ana, que nome bonito! Estou muito feliz em te conhecer, Ana. Você deve se sentir muito sozinha e assustada aqui. Quero muito te ajudar, mas preciso que confie em mim. Você acha que pode fazer isso? Podemos começar devagar, um passo de cada vez, disse ele, mantendo sua voz calma e reconfortante. O som de uma sirene distante fez com que Ana se encolhesse, o medo dominando novamente seus olhos. Rodrigo percebeu que precisava agir rápido, antes que algo ou alguém os interrompesse e possivelmente assustasse ainda mais a menina, devolvendo-a ao silêncio. Com movimentos lentos e deliberados, ele tirou do bolso um pequeno pacote de biscoitos que mantinha para lanches durante suas longas viagens. Ele ofereceu a Ana, mantendo a mão estendida, mas sem forçá-la a aceitar. Olha, Ana, eu tenho esses biscoitos aqui. Eles são muito melhores do que esse pão velho. Você gostaria de provar? Depois que você comer um pouco, podemos conversar sobre como posso te ajudar a sair dessa situação. Ninguém deveria estar procurando comida no lixo, especialmente uma menina corajosa como você. O que me diz? Podemos ser amigos? Perguntou Rodrigo, seu coração cheio de esperança e preocupação pela pequena Ana. No entanto, o momento de conexão entre Rodrigo e Ana foi subitamente interrompido por um estrondo distante. Os olhos da menina se abriram de par em par de pavor, e antes que Rodrigo pudesse reagir, ela se lançou para fora do container com uma agilidade surpreendente. Seus pequenos pés descalços mal tocaram o chão antes que ela disparasse pela rua, deixando Rodrigo boquiaberto e confuso, seu coração disparando no peito. Ana, espera. Eu só quero ajudar. Por que você está fugindo? Eu disse algo errado? Ou ela está fugindo de algo, ou de alguém, gritou Rodrigo, sentindo uma mistura de preocupação e frustração crescer dentro de si. Sacudindo-se de seu estado de choque, Rodrigo começou a correr atrás de Ana. Suas pernas pesadas de caminhoneiro não eram páreo para a agilidade da menina desesperada, mas ele se esforçou ao máximo para não perdê-la de vista. Ana zigue-zagueava entre os pedestres surpresos, sua pequena forma esquivando-se facilmente por espaços estreitos. Rodrigo, por outro lado, tinha que se desculpar apressadamente enquanto empurrava as pessoas para abrir caminho. Ele ofegava, sentindo o suor escorrer por seu rosto. A cada segundo que passava, o medo de perder Ana de vista aumentava. Com licença, perdão. Preciso alcançar aquela menina. Não posso deixá-la escapar, ela precisa de ajuda, dizia enquanto corria. À medida que a perseguição continuava, Rodrigo notou algo que fez seu coração apertar ainda mais. Ana estava mancando levemente, favorecendo sua perna direita enquanto corria. A cada passo, uma careta de dor atravessava seu rosto sujo.
Meu Deus, ela está machucada. Como não percebi isso antes? Ela deve estar sentindo tanta dor, mas mesmo assim está correndo como se sua vida dependesse disso. O que aconteceu com essa pobre menina para deixá-la tão assustada? Pensou Rodrigo, sentindo uma onda de determinação renovada. Já não se tratava apenas de ajudar uma menina faminta. Agora, ele sabia que Ana precisava de atenção médica. A perseguição os levou a uma zona mais movimentada da cidade. Ana, em seu desespero para escapar, não prestava atenção ao trânsito intenso. Rodrigo viu com horror quando ela se lançou na rua, os carros buzinando e desviando bruscamente. Ana, cuidado! Gritou, seu coração quase parando ao ver um carro frear a centímetros da menina. Aproveitando a pausa momentânea no fluxo do trânsito, Rodrigo conseguiu se aproximar mais. Ele podia ver o terror nos olhos de Ana, misturado com dor e exaustão. Por favor, Ana, pare! Você vai se machucar ainda mais. Eu juro que não vou te fazer mal, só quero ajudar, levá-la a um médico. Por favor, deixe-me ajudar, implorou Rodrigo. Apesar das súplicas de Rodrigo, Ana encontrou uma última reserva de energia e voltou a correr, desta vez em direção a um beco estreito entre dois edifícios decadentes. Rodrigo, decidido a não perder de vista a menina, a seguiu, ignorando o cansaço que pesava em suas pernas. O beco era um labirinto de sombras e obstáculos, com caixas, sacos de lixo rasgados e poças de água suja obstruindo o caminho. O eco dos passos apressados de Ana reverberava nas paredes sujas, misturando-se com a respiração ofegante de Rodrigo. Ana, por que está tão desesperada para fugir? Já te disse que quero te ajudar, não quero te machucar. Pode ser perigoso entrar aí. O que te aconteceu para que tivesse tanto medo de mim? Pensava Rodrigo, enquanto avançava mais profundamente no beco. A luz do dia ia desaparecendo cada vez mais, engolida pelas sombras dos prédios altos. Rodrigo teve que diminuir o passo, seus olhos lutando para se adaptar à penumbra repentina. O cheiro de mofo e decomposição era quase asfixiante, fazendo com que ele enrugasse o nariz enquanto tentava manter Ana em seu campo de visão. A menina parecia conhecer bem o terreno, desviando habilmente de obstáculos que Rodrigo mal conseguia ver. Ela deve vir aqui com frequência. Que tipo de vida essa menina leva, tendo que se esconder em lugares como este? Preciso alcançá-la. Preciso mostrar a ela que nem todos os adultos querem fazer mal a ela, pensou, sentindo uma pontada de tristeza. De repente, Rodrigo ouviu um baque surdo, seguido de um gemido abafado. Seu coração saltou à garganta quando percebeu que Ana devia ter tropeçado. Apurando o passo, ele se esforçou para localizar a origem do som na escuridão cada vez mais densa. Ana, você está bem? Por favor, responda. Deixe-me ajudá-la, chamou, sua voz ecoando nas paredes do beco. O silêncio que se seguiu era opressivo, quebrado apenas pelo som distante do trânsito e pelo batimento acelerado de seu próprio coração. E se ela se machucou gravemente? E se está inconsciente? Meu Deus, deveria ter sido mais rápido. Deveria ter evitado que chegasse a esse ponto, pensou Rodrigo, tateando na escuridão enquanto avançava, seus olhos procurando freneticamente cada canto e sombra em busca de qualquer sinal de Ana. O beco parecia se estender indefinidamente, bifurcando-se em passagens ainda mais estreitas e escuras. Ele hesitou em cada interseção, temendo tomar a decisão errada e perder Ana para sempre. Aonde ela foi? Que caminho devo seguir? Murmurou para si mesmo, a frustração e o medo crescendo a cada segundo. Ana, se você pode me ouvir, por favor, diga algo. Eu juro que não vou te fazer mal. Só quero ter certeza de que você está bem. Depois do que pareceu uma eternidade de buscas infrutíferas, Rodrigo se encontrou em um beco sem saída, cercado por paredes altas e uma pilha de escombros. Não havia sinal de Ana. Ele se apoiou contra uma parede, sentindo o peso do fracasso sobre seus ombros. A escuridão ao seu redor parecia zombar de seus esforços, engolindo qualquer esperança de encontrar a menina. Eu a perdi. Tinha uma chance de ajudar aquela menina, e a deixei escapar. Como vou encontrá-la agora? Como posso garantir que ela esteja segura? Pensou Rodrigo,
fechando os olhos e tentando conter as lágrimas de frustração e preocupação. Ana, onde quer que você esteja, espero que esteja bem. Não vou desistir de você. De alguma forma, eu vou te encontrar e te ajudar, prometo, pensou, um nó se formando em sua garganta. De repente, um movimento no canto do olho chamou sua atenção. Virando-se rapidamente, viu uma cena que fez seu sangue gelar. Lá estava Ana, encurralada contra uma parede por um homem alto e magro, vestido com roupas escuras e gastas. O homem gesticulava freneticamente, sua postura ameaçadora enquanto se inclinava sobre a menina trêmula. Rodrigo sentiu uma onda de ira e proteção invadi-lo. Meu Deus, eu sabia que ela estava em perigo. Tenho que fazer algo rápido para ajudá-la, pensou. Silenciosamente, Rodrigo se aproximou, tentando captar o que o homem estava dizendo. As palavras chegavam a ele em fragmentos entrecortados, mas o tom ameaçador era inconfundível. Ana estava pressionada contra a parede, seus olhos abertos de medo, as mãos cerradas em punhos ao seu lado. Rodrigo podia ver que ela estava procurando uma rota de fuga, mas o homem bloqueava efetivamente qualquer saída. O caminhoneiro sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correndo por suas veias. Preciso distrair esse cara de alguma forma. Se conseguir chamar a atenção dele por tempo suficiente, talvez Ana consiga escapar. Mas e se ela fugir de mim também? Não posso pensar nisso agora. A segurança dela é a prioridade, pensou Rodrigo, reunindo toda a sua coragem. Rodrigo saiu das sombras, certificando-se de fazer barulho suficiente para atrair a atenção do homem. Ei, o que está acontecendo aqui? Gritou, sua voz ressoando pelas paredes do beco. O homem se virou bruscamente, surpresa e ira cruzando seu rosto. Ana aproveitou a distração momentânea para se afastar alguns passos da parede, seus olhos alternando rapidamente entre Rodrigo e o estranho. Rodrigo manteve seu olhar fixo no homem, tentando parecer mais confiante do que se sentia por dentro. Deixe a menina em paz, ela está comigo, mentiu, esperando que seu blefe fosse convincente. Espero que isso funcione. Se ele não acreditar, as coisas podem ficar muito feias, muito rápido, pensou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O homem hesitou por um momento, claramente avaliando a situação. Seus olhos semicerrados se moviam entre Rodrigo e Ana, enquanto ele ponderava suas opções. Essa fedelha te deve algo também, hein? Rosnou o homem, sua voz rouca e ameaçadora. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a compostura. Deu um passo à frente, posicionando-se entre o homem e Ana. Não, ela não deve nada a ninguém. É só uma menina que precisa de ajuda. Agora, por que você não vai embora e nos deixa em paz? Disse Rodrigo, infundindo toda a autoridade que pôde em sua voz. Internamente, estava em pânico. Isso não está indo bem. Se esse cara decidir que não acredita em mim, estamos ambos em apuros. Preciso pensar em algo rápido. A tensão no ar era palpável, enquanto o homem continuava a encarar Rodrigo, aparentemente decidindo seu próximo movimento. Ana permanecia congelada no lugar, seus olhos arregalados fixos na cena que se desenrolava diante dela. Rodrigo podia sentir o suor escorrendo por suas costas, mas manteve sua postura firme. Sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia ser desastroso. O homem deu um passo à frente, seu rosto contorcido em uma expressão ameaçadora. Você não sabe com quem está lidando, velho, rosnou. Rodrigo sentiu seu coração falhar uma batida, mas se obrigou a manter a calma. Talvez não, mas sei que não vou deixar que você machuque essa menina. Então, qual vai ser? Vai embora por bem ou teremos problemas? As palavras saíram mais valentes do que Rodrigo se sentia, e ele rezou silenciosamente para que seu blefe funcionasse. Por favor, que ele vá embora. Não sei se posso proteger Ana se isso se transformar em uma briga, mas também não posso recuar agora. É tudo ou nada, pensou Rodrigo. Confrontado pela determinação de Rodrigo, o homem lançou um último olhar ameaçador antes de recuar lentamente. Com um grunhido final, ele se virou e desapareceu nas sombras do beco, deixando Rodrigo e Ana sozinhos. O alívio inundou Rodrigo, mas ele sabia que a situação ainda era delicada.
Ao se voltar para Ana, encontrou-a tremendo, seus grandes olhos fixos nele com uma mistura de medo e confusão. Rodrigo se ajoelhou lentamente, tentando parecer o menos ameaçador possível. Tudo está bem agora, Ana. Aquele homem se foi e não vai voltar para te incomodar. Você está segura? Disse suavemente, estendendo a mão para ela. Meu Deus, ela parece tão assustada e vulnerável. Como posso fazê-la entender que só quero ajudar? Preciso ganhar sua confiança, mas como? Ana hesitou, seu corpo ainda tenso, pronto para fugir a qualquer momento. Rodrigo manteve sua posição, paciente e calmo, deixando que ela decidisse o movimento. Lentamente, quase imperceptivelmente, a postura da menina começou a relaxar. Seus olhos, antes arregalados de medo, agora mostravam uma faísca de curiosidade. Por que você me ajudou? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Rodrigo sentiu seu coração apertar com a vulnerabilidade em sua voz. Porque ninguém deveria passar pelo que você está passando, especialmente uma menina corajosa como você, respondeu gentilmente. Eu quero te ajudar, Ana. Você está com fome, está machucada, deixe-me cuidar de você. Ele viu uma batalha acontecendo nos olhos da menina, anos de desconfiança lutando contra a necessidade desesperada de ajuda. Por favor, confie em mim. Sei que é difícil, mas prometo que não vou te decepcionar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Ana deu um pequeno passo em direção a Rodrigo. Ele sorriu de forma encorajadora, sentindo uma onda de alívio. Isso mesmo. Não tenha medo. Estou aqui para ajudar, disse suavemente. Ana olhou para ele com olhos cheios de lágrimas não derramadas. Eu quero ir para casa, murmurou. Rodrigo assentiu, levantando-se lentamente. Claro, vamos te levar para casa. Você pode me mostrar o caminho? Ana hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça. Começaram a caminhar, Rodrigo seguindo de perto, atento a qualquer sinal de desconforto ou medo. Espero que estejamos fazendo a coisa certa. Não sei o que vamos encontrar na casa dela, mas pelo menos ela não estará mais sozinha nas ruas, pensou ele, enquanto avançavam pelas ruas da cidade. Rodrigo notou, com crescente preocupação, o caminho que Ana os levava. Estavam se afastando cada vez mais das áreas mais movimentadas, entrando em bairros que pareciam cada vez mais perigosos. As ruas estavam mal iluminadas, com edifícios decadentes e grupos de pessoas suspeitas nas esquinas. Rodrigo sentia seu coração apertar a cada passo. Ana, você tem certeza de que este é o caminho certo? Perguntou gentilmente. A menina apenas assentiu, seus olhos fixos no chão à sua frente. Rodrigo não pôde deixar de pensar, meu Deus, como pode uma menina tão pequena viver em um lugar assim? Como ela sobreviveu até agora? Isso é muito mais grave do que eu imaginava. Enquanto Rodrigo se mantinha alerta, seus olhos percorrendo constantemente os arredores em busca de qualquer ameaça, ele notou como Ana parecia conhecer bem o caminho, navegando com facilidade por becos estreitos e passagens escuras. Era um triste testemunho de sua vida nas ruas. Ana, você faz esse caminho sozinha todos os dias? Disse Rodrigo suavemente. A menina olhou brevemente para ele antes de voltar seus olhos ao chão. Sim, mas geralmente é mais rápido. Eu conheço atalhos, respondeu em voz baixa. Rodrigo sentiu uma mistura de admiração e horror. Uma menina não deveria ter que ser tão esperta sobre coisas assim. Deveria estar brincando, indo à escola, não aprendendo a sobreviver em becos escuros. Quando chegarmos à casa dela, preciso descobrir mais sobre sua situação. Isso não pode continuar assim, pensou ele. À medida que se aproximavam do destino, Rodrigo notou que Ana ficava cada vez mais ansiosa. Seus passos se tornaram mais rápidos, e ela começou a lançar olhares preocupados para o caminhoneiro. Finalmente, ela parou abruptamente e se virou para Rodrigo, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Minha mãe está muito doente. Não temos comida em casa, é por isso que eu estava, você sabe. Queria que ela comesse algo. Estava preocupada. Tinha algo errado com ela, disse Ana,
sua voz tremendo ligeiramente. Rodrigo sentiu seu coração apertar com a confissão da menina. Então, por isso estava procurando no lixo. Meu Deus, que situação terrível! Como posso ajudar sem parecer invasivo ou assustá-la ainda mais? Pensou. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Ana, tentando transmitir compreensão e apoio. Entendo, Ana. Você está sendo muito corajosa cuidando da sua mãe, mas não precisa fazer isso sozinha. Posso ajudar vocês duas, se me deixar, disse ele. Viu um brilho de esperança nos olhos da menina, rapidamente seguido por cautela. Ana mordeu o lábio, claramente em conflito. Mas e se minha mãe se irritar? Ela sempre diz para não confiar em estranhos, respondeu Ana. Rodrigo assentiu compreensivamente. Sua mãe tem razão em te ensinar a ser cuidadosa, mas às vezes precisamos aceitar ajuda. Que tal isso? Vamos à sua casa, eu vejo como sua mãe está, e se ela não quiser minha ajuda, eu vou embora, prometo. O que você acha? Disse ele. Após um momento de hesitação, Ana assentiu com um pequeno gesto de cabeça. Recomeçaram a caminhada, agora com um novo sentido de urgência. Rodrigo podia sentir a tensão emanando da pequena figura ao seu lado enquanto caminhavam, sua mente correndo com possibilidades. Que tipo de doença sua mãe tem? Será algo que possa ser tratado facilmente ou é algo mais grave? E como elas acabaram nesta situação, sem comida e sem ajuda? Não importa o que encontremos, não posso simplesmente dar as costas para elas agora, pensou. Rodrigo olhou para Ana, notando sinais de desnutrição e cansaço em seu pequeno corpo. Finalmente, chegaram a um prédio decadente, com a pintura descascada e várias janelas quebradas. Ana guiou Rodrigo por uma entrada lateral, subindo escadas que rangiam perigosamente a cada passo. O cheiro de mofo e decomposição se tornava mais forte à medida que subiam. Rodrigo teve que se controlar para não mostrar seu choque diante das condições do lugar. Como alguém pode viver assim, especialmente uma criança e uma pessoa doente, pensou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Ao chegarem ao terceiro andar, Ana parou em frente a uma porta sem número, hesitando por um momento antes de empurrá-la. A cena que os recebeu fez Rodrigo congelar de choque. O apartamento estava completamente vazio e destruído. Móveis quebrados estavam espalhados pelo chão, junto com pedaços de vidro e papéis rasgados. Não havia sinal da mãe de Ana, nem de qualquer outra pessoa. Ana correu para dentro, chamando desesperadamente por sua mãe. Mamãe, mamãe, onde você está? O que aconteceu aqui? Perguntou Ana, sua voz ecoando no espaço vazio, refletindo o pânico crescente em seus olhos. Rodrigo entrou cautelosamente, seus olhos percorrendo o ambiente em busca de qualquer pista sobre o que poderia ter acontecido. Isso não está certo. Algo muito ruim aconteceu aqui. Mas o quê? E onde está a mãe de Ana? Pensou, enquanto se voltava para a menina, que agora tremia visivelmente, lágrimas começando a escorrer por seu rosto sujo. Ana, você tem ideia do que pode ter acontecido aqui? Quando foi a última vez que viu sua mãe? Perguntou Rodrigo, tentando acalmar Ana. Saí de casa quando amanheceu para conseguir comida. Percebi que ela não estava bem e queria conseguir algo de comer para fazê-la se sentir melhor. Não sei onde ela está, respondeu Ana, com os olhos cheios de lágrimas. SHHH, calma, pequena. Tudo vai ficar bem. Eu vou te ajudar e vamos encontrar sua mãe, de acordo, disse Rodrigo, tentando acalmar Ana. De repente, um barulho no corredor chamou sua atenção. Um homem idoso, com aspecto cansado, espiava pela porta entreaberta do apartamento em frente. Ao ver Rodrigo, ele hesitou por um momento antes de se aproximar cautelosamente. Estão procurando a Susana? Perguntou, sua voz rouca de preocupação. Rodrigo assentiu, colocando uma mão protetora no ombro de Ana. O vizinho suspirou pesadamente antes de continuar. Ela foi levada às pressas para o hospital mais próximo esta tarde. Parecia muito mal. Nunca a vi tão doente. Ana soltou um soluço abafado, agarrando-se à perna de Rodrigo. O caminhoneiro sentiu seu coração apertar.
Meu Deus, a situação é ainda pior do que eu imaginava. Preciso levar Ana ao hospital imediatamente. Mas como lidar com o trauma que ela está enfrentando, pensou Rodrigo. O vizinho lançou um olhar de pena ao apartamento destruído antes de adicionar, e depois que a ambulância foi embora, bem, alguns vizinhos viram uma oportunidade e saquearam o lugar, levando tudo o que podiam carregar. Rodrigo sentiu uma onda de ira subir por seu peito. As pessoas podem ser tão cruéis a ponto de se aproveitar da desgraça alheia dessa maneira, pensou, voltando-se para Ana, que agora tremia visivelmente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto sujo. Ajoelhando-se ao seu lado, Rodrigo falou suavemente: Ana, vamos encontrar sua mãe. Eu vou te levar ao hospital agora mesmo. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Ele olhou nos olhos da menina, tentando transmitir confiança e segurança. Como posso protegê-la de toda essa crueldade? Ela já passou por tanto, pensou Rodrigo. Sem perder mais tempo, Rodrigo pegou Ana nos braços e desceu as escadas o mais rápido que pôde, agradecendo rapidamente ao vizinho pela informação. O caminho de volta ao seu caminhão pareceu interminável, cada segundo precioso na corrida para chegar ao hospital. Ana se agarrava a ele como se sua vida dependesse disso, seu pequeno corpo sacudindo com soluços silenciosos. Rodrigo murmurava palavras de conforto enquanto corria, sua mente um turbilhão de preocupações e planos. Preciso me concentrar em chegar ao hospital o mais rápido possível. Mas e depois? Como vou cuidar de Ana? Não posso pensar no pior agora. Um passo de cada vez, pensou Rodrigo. Finalmente chegando ao caminhão, Rodrigo colocou Ana suavemente no banco do passageiro, certificando-se de que ela estava segura antes de dar a volta e pular para o banco do motorista. Ele ligou o motor com as mãos trêmulas, lançando um olhar preocupado para a menina ao seu lado. Rodrigo respirou fundo, obrigando-se a pensar com clareza. Tudo vai ficar bem, não se preocupe. Vamos para o hospital mais próximo e a encontraremos. Rodrigo manobrou habilmente o caminhão pelas ruas estreitas. Por favor, que estejamos indo na direção certa. Não posso falhar com Ana agora, não quando ela mais precisa de ajuda, pensou ele, sentindo a tensão aumentar a cada segundo. O caminho até o hospital foi uma mistura de tensão e esperança. Rodrigo alternava entre se concentrar na estrada e lançar olhares preocupados para Ana, que permanecia em silêncio, seus olhos fixos na janela. O trânsito parecia conspirar contra eles, cada semáforo vermelho uma tortura. Rodrigo apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, lutando contra o impulso de simplesmente ignorar as regras de trânsito. Vamos, vamos, murmurava, como se pudesse fazer com que os carros à sua frente se movessem mais rápido pela pura força de vontade. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o hospital apareceu à vista. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Chegamos, Ana. Vamos encontrar sua mãe, disse, estacionando o caminhão. Ao olhar para a menina, viu uma faísca de esperança em seus olhos cansados. Agora vem a parte difícil. Como vamos navegar pela burocracia do hospital? E se a mãe dela realmente? Não posso pensar nisso. Tenho que ser forte por Ana, pensou Rodrigo. Rodrigo e Ana atravessaram as portas de vidro do hospital, o ar frio e asséptico os envolveu imediatamente. O saguão estava cheio de gente, o murmúrio de vozes preocupadas e o som ocasional de maçãs sendo empurradas criavam uma atmosfera tensa. Rodrigo segurou firmemente a mão de Ana enquanto se dirigiam ao balcão de informações, onde uma recepcionista de aparência cansada os recebeu. Estamos procurando Susana, a mãe dessa menina. Ela foi trazida para cá hoje mais cedo, explicou Rodrigo, sua voz traindo sua ansiedade. A enfermeira digitou algo no computador, seus olhos se estreitando ao ler a tela. Sim, ela está aqui, mas só posso dar informações aparentes diretos. Rodrigo sentiu Ana apertar sua mão com mais força. Por favor, essa menina é sua filha. Precisamos saber como ela está. Ela não tem nenhum outro parente além dessa pequena, disse ele. A enfermeira olhou para Ana, seus olhos suavizando um pouco. Ela suspirou profundamente antes de responder: Susana está na UTI.
Seu estado é crítico, e os médicos estão avaliando a necessidade de uma cirurgia urgente. Ana soltou um pequeno soluço, e Rodrigo a puxou para mais perto, tentando oferecer algum consolo. Cirurgia? Que tipo de cirurgia? Perguntou, sentindo um nó se formar em seu estômago. A enfermeira hesitou por um momento. É uma cirurgia cardíaca complexa. O médico responsável poderá dar mais detalhes, mas é um procedimento muito caro. Vão para o andar da UTI, onde o médico lhes dará todas as informações de que precisam, disse ela, fazendo com que Rodrigo sentisse como se tivesse levado um soco no estômago. Seguindo as instruções da enfermeira, Rodrigo e Ana se dirigiram ao elevador para subir ao andar da UTI. A viagem parecia interminável, o silêncio só sendo quebrado pelo suave zumbido do elevador e pela respiração entrecortada de Ana. Rodrigo tentava organizar seus pensamentos, buscando uma maneira de lidar com a situação. Como vou pagar por essa cirurgia? E se eu não conseguir o dinheiro a tempo? Não posso deixar que Ana perca a mãe, não depois de tudo que ela já passou, pensou. Quando as portas do elevador se abriram, foram recebidos por um corredor branco e estéril, o cheiro de desinfetante ainda mais forte ali. No posto de enfermagem da UTI, foram recebidos por um médico de meia-idade, com profundas olheiras. Rapidamente, Rodrigo começou a explicar quem eram para receber informações sobre a paciente. O médico os levou a uma pequena sala de consulta, seu rosto sério enquanto explicava a situação. A condição de Susana é muito grave. Ela precisa de uma cirurgia imediatamente, mas o procedimento é de alto custo e risco. E, infelizmente, ela não tem seguro de saúde, disse o médico, mencionando uma quantia que fez com que Rodrigo se sentisse tonto. Era mais dinheiro do que ele havia visto em toda a sua vida. Ana, mesmo sem entender completamente a situação, podia sentir a tensão no ar. Ela apertou a mão de Rodrigo, seus olhos implorando por ajuda. O que vamos fazer, senhor Rodrigo? Minha mãe vai ficar bem, né? Eu não tenho dinheiro, mas não quero que ela morra, disse a menina, com os olhos cheios de lágrimas. Rodrigo engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele se ajoelhou diante de Ana, segurando suas pequenas mãos entre as suas. Ana, sua mãe está muito doente e precisa de uma operação muito especial para melhorar. É uma operação difícil e muito cara, mas eu prometo que vou fazer tudo o que puder para ajudar. Vamos encontrar uma maneira, ok? Ana sentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Rodrigo se levantou, encarando o médico com determinação. Quanto tempo temos e quais são nossas opções? Perguntou. O médico suspirou, sua expressão grave. O ideal seria operar nas próximas 24 horas. Quanto às opções, bem, sem o pagamento adiantado, nossas mãos estão atadas. Rodrigo sentiu uma mistura de ira e desespero crescer dentro dele. 24 horas para conseguir uma fortuna. Como vou fazer isso? Mas não posso desistir. Não posso falhar com Ana e sua mãe. Preciso pensar em algo, e rápido, pensou ele, saindo da sala de consulta com Ana, sua mente girando com o peso da situação. Ele levou a menina até uma área de espera próxima e a sentou suavemente em uma cadeira. Ana, fique aqui um momento. Preciso fazer algumas ligações, ok? Não se preocupe, não vou demorar. Ana sentiu silenciosamente, seus olhos cansados e vermelhos de tanto chorar. Rodrigo se afastou alguns passos, tirando seu velho celular do bolso. Suas mãos tremiam enquanto percorria sua lista de contatos, buscando desesperadamente alguém que pudesse ajudar. Quem pode ter tanto dinheiro? E quem estaria disposto a me emprestar? Pensou, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Ele começou a ligar, primeiro para seus colegas caminhoneiros. Um por um, expressaram simpatia, mas não tinham como ajudar. Alguns ofereceram pequenas quantias, mas nada perto do necessário. Rodrigo sentia o desespero crescer a cada ligação infrutífera. Não posso desistir. Deve haver alguém que possa ajudar. Não posso falhar com Ana e sua mãe. Em seguida, tentou com antigos empregadores, pessoas para quem havia feito favores no passado.
Mais uma vez, encontrou portas fechadas e desculpas. Alguns nem sequer responderam suas chamadas. Rodrigo olhou para Ana, que o observava com olhos esperançosos. Forçou um sorriso reconfortante, embora sentisse seu coração afundar. Como posso dizer a ela que não consigo ajudar? Que tipo de mundo é esse, onde uma criança pode perder a mãe por falta de dinheiro? Pensou. As horas passavam, e Rodrigo continuava fazendo ligações frenéticas. Tentou bancos, mas sem garantias foi rapidamente rejeitado. Organizações de caridade disseram que o processo levaria semanas. O tempo estava se esgotando, e Rodrigo sentia o pânico crescer. Ele se afastou mais uma vez de Ana, não querendo que ela visse seu desespero. Meu Deus, por favor, me dê uma saída. Não posso deixar essa menina sozinha no mundo. Quando a última ligação terminou em uma negativa, Rodrigo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele se apoiou na parede, o peso do fracasso esmagando seus ombros. Olhou para seu telefone, as dezenas de chamadas feitas nas últimas horas uma prova de sua luta inútil. O que faço agora? Como posso voltar para Ana e dizer que falhei? Nesse momento de desespero absoluto, um nome no fundo de sua lista de contatos chamou sua atenção, um nome ao qual havia jurado nunca mais recorrer: Sérgio. Não posso. Mas, e se for a única opção? O que vale mais, minha integridade ou a vida da mãe de Ana? Isso não importa. É uma vida. Preciso fazer o que puder para ajudar, decidiu Rodrigo, com determinação. Com as mãos trêmulas, Rodrigo discou o número de Sérgio, um homem perigoso, envolvido com um crime e problemas. Cada toque do telefone parecia durar uma eternidade. Finalmente, uma voz rouca e familiar respondeu. Rodrigo, quanto tempo, meu amigo? O que de tão grave aconteceu para me ligar depois de tanto tempo? A falsa familiaridade na voz de Sérgio fez o estômago de Rodrigo se revirar. Sérgio, preciso de um favor, um grande favor, explicou rapidamente a situação, sentindo-se enjoado a cada palavra. Sérgio ouviu em silêncio, e Rodrigo quase podia sentir o sorriso predatório do outro lado da linha. Bem, Rodrigo, parece que você está em uma situação complicada. Mas você sabe que minha ajuda nunca é gratuita, ou fácil, disse Sérgio. Rodrigo fechou os olhos, sabendo que estava prestes a fazer um pacto com o diabo. O que você pode fazer por mim, Sérgio? E quais são as condições? Perguntou. A resposta veio rápida e direta, uma quantia substancial de dinheiro emprestada, com juros altíssimos, e a exigência de um pequeno favor em troca. Tenho uma carga que precisa ser entregue. Nada de perguntas, nada de inspeções. Você faz a entrega, eu providencio o dinheiro para a cirurgia. Simples assim. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Sabia exatamente o que isso significava: transporte de mercadoria ilegal, provavelmente drogas. Tudo o que havia jurado nunca fazer. A voz de Sérgio assumiu um tom mais sombrio ao detalhar o acordo. Escute bem, Rodrigo, porque não vou repetir. Tenho uma carga que precisa ser entregue esta noite. Não pergunte o que é, não a abra, não a inspecione. Quanto menos você souber, melhor para todos nós. Esta é a única maneira de conseguir o dinheiro, disse Sérgio. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Conhecia a reputação de Sérgio no submundo do crime. Sabia que não era alguém com quem se brincava. Sérgio, eu mal tenho algumas horas. A cirurgia precisa ser feita logo, começou Rodrigo, mas Sérgio o interrompeu bruscamente. Não me interessam seus problemas de tempo, Rodrigo. É pegar ou largar. Você faz a entrega, eu te dou o dinheiro imediatamente. Simples assim, disse ele, fazendo uma pausa antes de acrescentar, em um tom ameaçador, mas deixe-me ser claro, se você falhar, se for pego, se tentar me enganar, bem, digamos que sua pequena protegida terá problemas muito maiores do que uma mãe doente. Entendido? Rodrigo sentiu seu estômago se revirar. Sabia que estava se metendo em algo extremamente perigoso e ilegal. Drogas? Armas? Quem sabe o que mais pode estar naquela carga?
Se eu for pego, vou enfrentar anos de prisão. Pior ainda, estarei à mercê de Sérgio e seus associados, pensou, sentindo o pânico crescer. E se eu for pego? E se algo der errado? Perguntou. Então é melhor que você não seja pego, certo? Pense rápido, Rodrigo, o tempo está passando, e aposto que aquela menina está contando com você, argumentou Sérgio. O caminhoneiro fechou os olhos, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Ele só tinha algumas horas para fazer a entrega e voltar a tempo para a cirurgia de Susana. O risco era imenso, mas a alternativa, deixar que Ana perdesse a mãe, era impensável. Está bem, Sérgio, eu vou fazer, as palavras saíram de sua boca, selando seu destino. Boa escolha, meu amigo. Vou te enviar a localização de onde pegar e entregar a carga. O dinheiro estará na sua conta assim que a entrega for concluída. Não me decepcione, Rodrigo. Você sabe o que acontece com quem me decepciona, disse Sérgio. A ameaça velada permaneceu no ar, mesmo depois que a ligação terminou. Rodrigo ficou ali, o telefone ainda na mão, sentindo como se acabasse de assinar um pacto com o diabo. Eu sabia que estava prestes a me envolver em algo que poderia destruir minha vida, mas olhando para Ana, sentada pacientemente na sala de espera, lembrei por que estava fazendo isso. Que Deus me perdoe, mas não há volta atrás agora. Tenho que fazer isso por Ana, custe o que custar. Essa menina já passou por muita coisa. Não posso deixar que enfrente tudo isso sozinha, pensou Rodrigo. Rodrigo voltou à sala de espera, seu rosto uma máscara de falsa confiança. Ajoelhou-se diante de Ana, segurando suas pequenas mãos entre as suas. Ana, preciso que você seja muito corajosa agora. Consegui uma maneira de ajudar sua mãe, mas preciso sair por algumas horas para conseguir o dinheiro, disse ele. Os olhos da menina se abriram de medo. Você vai me deixar sozinha? Vai me abandonar aqui, não vai? Perguntou Ana, sua voz tremendo. Rodrigo sentiu seu coração apertar. Não, querida, eu jamais faria isso. Só estou conseguindo uma maneira de ajudar sua mãe. Você vai ficar aqui no hospital, onde é seguro. Eu prometo que voltarei o mais rápido possível, pensou consigo mesmo. Deus, por favor, não me deixe quebrar essa promessa. Depois de falar com uma enfermeira para garantir que Ana seria cuidada, Rodrigo saiu do hospital com passos apressados. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sérgio, contendo coordenadas e instruções crípticas. Ele engoliu em seco, a realidade do que estava prestes a fazer finalmente o atingindo. Não há volta atrás agora. Tenho que fazer isso por Ana e sua mãe, não importa o custo, pensou Rodrigo, enquanto dirigia seu caminhão até o local indicado, um armazém abandonado nos arredores da cidade. O lugar estava deserto, exceto por um carro preto estacionado nas sombras. 2 homens de aparência intimidadora o esperavam. Você é Rodrigo? Perguntou um deles, de forma brusca. Rodrigo assentiu, sentindo a boca seca. Carregue e vá embora, sem perguntas, sem olhares, disseram os homens, rapidamente transferindo várias caixas seladas para o caminhão de Rodrigo. Ele podia sentir o peso do conteúdo desconhecido, sua imaginação correndo solta. O que estou carregando? Drogas? Armas? Quanto mais perigoso, maior será a pena se eu for pego, pensou Rodrigo, sentindo o pânico tomar conta de si. Com a carga segura, Rodrigo partiu em direção ao local de entrega, suas mãos suadas no volante, seus olhos constantemente verificando os espelhos em busca de qualquer sinal de problemas. Cada carro que passava parecia uma ameaça potencial. Mantenha a calma, Rodrigo, haja naturalmente. Você é só mais um caminhoneiro fazendo uma entrega noturna, pensava, tentando se manter tranquilo. As ruas estavam relativamente vazias, o que deveria ser um alívio, mas só aumentava a paranoia de Rodrigo. Cada sombra parecia esconder um policial à espreita, cada esquina uma armadilha esperando para ser ativada. Ele verificava o relógio repetidamente, ciente de que cada minuto que passava era um minuto a menos para a cirurgia de Susana. Por favor, que eu consiga fazer isso a tempo. Não posso falhar com Ana agora.
Se eu não conseguir o dinheiro para a cirurgia, sua mãe não vai sobreviver, pensava Rodrigo, frenético. De repente, o som de sirenes cortou o silêncio da noite. Rodrigo sentiu seu coração parar por um momento. Luzes vermelhas e azuis piscavam em seus espelhos retrovisores, se aproximando rapidamente. Meu Deus, é o fim. Estou acabado, pensou ele, seus pensamentos se voltando para Ana, esperando sozinha no hospital. O que vai acontecer com ela se eu for preso? Ela vai pensar que a abandonei. Não posso ser pego, pensou Rodrigo, sentindo o pânico tomar conta de si ao ver a polícia se aproximar. Mas, para seu imenso alívio, as viaturas passaram zunindo ao seu lado, claramente perseguindo outro veículo. Rodrigo soltou o fôlego que nem sabia que estava prendendo. Obrigado, Deus, mas isso foi por pouco. Preciso me concentrar, não posso cometer erros agora. Finalmente, Rodrigo chegou ao local de entrega, outro armazém tão anônimo quanto o primeiro. Mais homens o esperavam, seus rostos duros e inexpressivos. Eles descarregaram rapidamente a mercadoria, sem trocar uma palavra. Um deles entregou a Rodrigo uma maleta de dinheiro. Sua parte do acordo. Agora, vá embora, rosnou o homem. Rodrigo não precisou de outra advertência. Acelerou de volta para a cidade, com a maleta ao seu lado no banco, suas mãos tremendo no volante enquanto murmurava repetidamente: perdão, Deus. Perdão pelo que fiz, mas era a única maneira. Não podia deixar a menina naquela situação sozinha, muito menos deixar que sua mãe não resistisse por falta de dinheiro. Precisava ajudá-las. Ele rezava, sentindo o peso de suas ações esmagá-lo, mas a imagem de Ana o mantinha avançando. O caminho de volta ao hospital pareceu interminável. Preciso chegar mais rápido. O tempo para salvar Susana está se esgotando. Cada semáforo vermelho era uma tortura, cada desvio um obstáculo insuperável. Rodrigo podia sentir o tempo escorregar entre seus dedos como areia. Mais rápido, murmurava, como se pudesse impulsionar o caminhão apenas com sua vontade. A maleta com o dinheiro parecia queimar, um lembrete constante do que ele havia feito para obtê-lo. Quando finalmente chegou ao hospital, Rodrigo correu pelos corredores, seu coração martelando em seu peito. Encontrou Ana onde havia deixado, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Você voltou. Eu sabia que voltaria, Rodrigo. Sabia que não me deixaria sozinha aqui e que ajudaria minha mãe, exclamou ela, lançando-se em seus braços. Rodrigo abraçou forte, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Eu prometi que voltaria. Agora, vamos ajudar sua mãe. Eles correram juntos até a recepção da UTI, onde Rodrigo praticamente jogou a maleta de dinheiro sobre a mesa. Aqui está o dinheiro para a cirurgia de Susana. Por favor, me diga que ainda temos tempo, disse, ofegante. A enfermeira pegou a maleta, seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Rapidamente, ela fez algumas ligações, falando em um tom urgente que Rodrigo não conseguia entender completamente. Os minutos que se seguiram foram um borrão de atividade frenética. Médicos e enfermeiras corriam de um lado para o outro, se preparando para a cirurgia de emergência. Rodrigo e Ana foram empurrados para a sala de espera, impotentes diante da tempestade de ação médica. Vai ficar tudo bem, não é, Rodrigo? Perguntou Ana, sua voz pequena e assustada. Rodrigo engoliu em seco, forçando um sorriso. Claro que sim, querida. Os médicos vão cuidar muito bem da sua mãe. As horas que se seguiram foram uma tortura. Rodrigo comprou comida no hospital para Ana e se certificou de que ela estava bem, enquanto ele mesmo alternava entre se sentir inquieto e andar de um lado para o outro na sala de espera. Ana finalmente adormeceu, exausta pelos eventos do dia. Rodrigo a observava, sentindo o peso de suas ações. O que fiz hoje valeu a pena? E se, mesmo depois de tudo isso, Susana não sobreviver, pensava sem parar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um médico apareceu na sala de espera, seu rosto sério. Rodrigo sentiu seu coração afundar. Senhor Rodrigo, chamou o médico. Rodrigo se levantou, suas pernas tremendo.
Sim, sou eu. Como está Susana? Ela conseguiu? Perguntou ele, temendo a resposta. O médico fez uma pausa, e naquele momento Rodrigo sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. O médico respirou fundo, seu rosto sério suavizando-se em um leve sorriso. Senhor Rodrigo, tenho boas notícias. A cirurgia foi um sucesso. Susana sobreviveu e está se recuperando bem. Ela estará melhor do que estava quando chegou a este hospital. Poderá viver uma vida normal. A paciente só precisava da cirurgia para estar saudável e forte, disse o médico. Rodrigo sentiu que suas pernas falhavam, o alívio o inundando completamente. Ele se virou para Ana, que despertava sonolenta, e compartilhou a notícia. A menina saltou em seus braços, chorando de alegria. Ela vai ficar bem, de verdade? Não estou sonhando? Perguntou Ana, entre soluços. Rodrigo abraçou forte, sentindo que seu próprio coração se curava. Não é um sonho, Ana. Sua mãe vai ficar bem, eu prometo. Nos dias que se seguiram, Rodrigo dividiu seu tempo entre cuidar de Ana e ajudar na recuperação de Susana. Ele viu a transformação não apenas no estado físico dela, mas também em seu espírito. O medo e o desespero deram lugar a uma determinação renovada. Susana, agradecida, segurou a mão de Rodrigo um dia e disse: "Como posso agradecer por tudo que fez por nós?", perguntou ela, com um olhar de gratidão inestimável. Rodrigo sentiu um nó na garganta. "Ver vocês bem é todo o agradecimento de que preciso", respondeu, lutando contra as lágrimas. À medida que Susana se recuperava, Rodrigo ajudou a família a se reerguer. Ele usou seus contatos para encontrar um apartamento melhor e conseguiu doações de móveis e roupas. Ver o novo lar de Ana e Susana tomar forma foi uma experiência profundamente gratificante para Rodrigo. Enquanto pintavam as paredes do quarto de Ana, a menina o olhou com olhos brilhantes e disse: "Senhor Rodrigo, você é como um anjo da guarda para nós." "É a melhor pessoa do mundo", disse Ana, com um sorriso radiante. Semanas depois, Susana conseguiu um emprego como assistente administrativa, e a vida da família começou a melhorar significativamente. Rodrigo, que havia se tornado uma presença constante em suas vidas, sentia-se cada vez mais conectado a Susana e Ana. Um dia, após um jantar, Susana se voltou para Rodrigo, com lágrimas nos olhos. "Você nos deu mais do que uma segunda chance, Rodrigo. Você ajudou a reconstruir minha família, e agora você faz parte dela", disse Susana, com gratidão. Com o passar do tempo, o vínculo entre eles se fortaleceu. Rodrigo se tornou uma figura paterna para Ana, estando presente em todos os momentos importantes de sua vida. Sua relação com Susana também floresceu, transformando-se em uma amizade profunda e verdadeira. Passaram-se os anos, e a família enfrentou seus altos e baixos como qualquer outra. Houve discussões e reconciliações, momentos de dúvida e momentos de pura alegria. Mas, através de tudo isso, o amor e o respeito mútuo que haviam construído permaneceram inabaláveis. Rodrigo soube, com absoluta certeza, que todas as escolhas que havia feito, todos os riscos que havia corrido, tinham sido os corretos. Esta era a vida que ele estava destinado a viver, e ele a viveria com gratidão e amor todos os dias. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.